Shalom, povo de Deus. Venho aqui através dessa gravação, desse vídeo, falar a respeito um pouco dessa crise. E eu quero destacar aqui, deixar bem claro para todos vocês, que toda crise, ela vem acompanhada de novas oportunidades. Vou repetir. Toda crise vem acompanhada de novas oportunidades. Então eu ouso colocar aqui um tema dessa minha fala, os benefícios de uma crise. Parece até meio antiético olharmos para um quadro difícil como estamos vivendo, e de mortandade, de economia global sendo abalada, de pessoas desempregadas, um caos instalado em cidades e em países, e olhar para isso e tirar proveito. Não é esse proveito maldoso, mas é entender que tudo isso vai passar. E quando passar, o que faremos? Qual será o resultado de tudo isso? Nós podemos fazer de uma dor um sofrimento. Apenas um sofrimento. Ou podemos fazer de uma dor um sacrifício. Por exemplo, uma mãe, quando está por dar à luz, ela passa por dor. Mas ali não é apenas um sofrimento. Porque o sofrimento não gera. O sofrimento vem com uma causa, mas sem um resultado plausível. E o que acontece com a mãe gestante? A mãe, ela passa pelaquela dor de parto, mas ela gera um filho. Então eu não posso dizer que a mãe, quando está em dores de parto, ela está em sofrimento. Ela está num sacrifício para gerar um filho. E nós podemos também fazer dessa crise não apenas um momento de choro, de luto, mas também um momento de sacrifício, e que vai gerar novas oportunidades. Entenda isso, o mundo nunca mais será o mesmo. Muito daquilo que fazemos hoje, faremos de uma forma diferente, porque as oportunidades que nasceram diante da crise, elas vieram, e nós vamos entrar por elas. Então eu desafio você a ter maior maturidade, sem querer subestimá-lo, a ter maturidade para enxergar essa situação e tirar dessa situação proveito. Como já dizem os nossos pais, fazer de um limão uma bela de uma limonada. Lembrando vocês que não existe nada melhor do que trazer alívio ou refrescar diante de um verão escaldante, uma limonada. Quero fazer uso então da luta de Davi, da batalha travada lá no Vale de Elá, quando Davi luta contra Golias. Isso está narrado no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Olha o que acontece. Davi então é mandado pelo seu pai Jessé para ir levar uma refeição para os seus irmãos. Entre os 8 irmãos que Davi tinha, 3 deles serviam o exército, 3. Que eram Eliabe, Abinadab e Samar. Eliabe era o mais velho. Então o Jessé, que é o pai, envia Davi para ir até o Vale de Elá, onde está acampado o exército de Israel, junto com também o exército dos filisteus. Estão ali agora por travar uma batalha decisória, porque quem vencesse o outro tomaria o território. E o exército vencido se tornaria escravo do exército que o venceu. E agora Davi, que mora em Belém, de Belém para Elá, tem 20 quilômetros. E agora Davi vem, não sei como que o transporte, então o texto não me deixa claro sobre isso, mas Davi ele vai levar essa refeição para os seus irmãos e também alguns queijos para o rei Saul. E quando Davi chega ali, Davi se depara com aquela situação, com aquele quadro de guerra. Fica imaginando Davi olhando para tudo isso e também ouvindo as ameaças de Golias, porque Golias se gabava então da sua força, do seu poder bélico. Golias se gabava do seu currículo, porque Golias vinha destruindo nações,
Não havia nenhum currículo na vida de Golias e do seu exército filisteu de derrotas. Ninguém que ainda havia vencido Golias. E ele se gabava daquele currículo. E ele dizia o seguinte, que colocasse na arena ali um soldado para guerrear contra ele. Se Israel colocasse um soldado guerreiro para ir duelar com ele. E se vencesse o Golias, todo o exército filisteu se tornaria então escravo do israelita. Ou vice-versa, quem o vencesse. E o que acontece? Davi está diante daquele quadro. E Davi ele tem um jeito diferente de olhar a vida. E é isso que eu quero que você também aprenda, que extraiamos dessa forma de Davi enxergar a vida. Lições para nós também diante da crise. Davi ele vê um país em crise, ele vê ameaças. Como nós estamos também hoje diante de ameaças. Olha o que estão falando a respeito do Brasil. Parece que nós somos agora o próximo a sermos destruídos. Não falo apenas de pandemia, mas eu falo também de um abalo econômico, de sonhos que foram roubados, de pais de família desempregados, de pessoas passando fome, de empresas fechando as portas. Olha que caos! Caos de morte, caos de ruína, de miséria. E isso é que parece que está na boca dos profetas do caos. É real o que está acontecendo. É real o que tem acontecido na Europa. É real o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. No nosso continente. Mas, irmãos, como é que a gente deve enxergar tudo isso? Davi nos ensina. Davi chega ali e ele, quando ele vê aquela ameaça, aquela crise, ele diz assim, olha que coisa ousada. Olha que coisa ousada. Quem vencer esse Golias, quem vencer ele, o que vai receber em troca? Qual é o salário, qual é a recompensa de alguém que arriscar seu pescoço para vencer esse adversário? Olha, essa pergunta é uma pergunta que para alguns parece antiético. Principalmente para o Eliabe. O Eliabe não gostou daquilo, sentiu afrontado pela pergunta do seu irmão caçula, que é o Davi. O que esse menino? O menino chegou agora. Esse menino chegou agora e já está se intrometendo nas questões de gente grande. Olha que coisa. Meu amado, eu tenho certeza de uma coisa. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. Eu vou repetir a fala. Não existe crise desacompanhada de oportunidades. Todas as crises, todas as guerras da direita despojos. E Davi sabe disso. Davi entende isso. Mas Eliabe, porque Davi tem o Eliabe, seu irmão, que serve o exército. Davi tem Abinadab também, seu irmão, que serve o exército. Tem o Samar, que serve o exército. De 8 irmãos que Davi tem, 3 servem o exército. Ei! Qual é o proveito? Qual é a recompensa que teremos quando superarmos esta crise? Eu quero que você pense nisso. Isso incomoda as pessoas. Meu irmão, não temos que sermos medíocres. Porque se formos medíocres, nos tornaremos pessoas agradáveis. Não. Precisamos pensar acima da média. É esse o desafio. Quando essa crise passar, quando isso for superado, em que posição estará a Igreja de Cristo? Em que posição estará o Brasil? É isso que eu quero que você pense.
depois de certa relutância. Eu imagino que nem foi os irmãos de Davi que disseram isso, que responderam a pergunta dele. Mas alguém interrompeu ali e disse, olha, terá isenção de impostos. O rei diz que o Saul, que é o rei de Israel, dará isenção de impostos. Dará sua filha em casamento. Quem vencer o Golias, quem superar essa crise, morará nos palácios. Terá ascensão econômica. Sabe tudo aquilo que o Senhor disse que faria? Ele vai fazer. Depois que esse vento passar. Davi, quando ele chega ali, o que dá para a gente entender ali é que tem um exército de Israel passivo àquela ameaça. Tem um povo amedrontado. Porque o medo, ele paralisa uma nação, paralisa um povo. Mas Davi aceita o desafio de se tornar protagonista. Que você aí aceite o desafio de destacar entre seus irmãos e entrar para a arena. Porque quem vencer vai ficar com os despojos. Olha que coisa. Aí levam ele até o rei Saul. E quando ele chega ao rei para pedir permissão para lutar, o rei olha para ele. Não é um homem de perfil e de gladiador. Ele não é um homem que destaca pelo seu físico, porque Davi é pastor de ovelhas. Mas o rei aceita. Mas aceita como? Porque Davi faz menção, eu quero que você entenda isso, Davi faz menção do seu testemunho. Porque quando o Saul está temeroso em colocar um soldado, principalmente no perfil de Davi, para lutar contra o Golias, olha o que acontece, como que Davi, qual o elemento que Davi usa para convencer o Saul, permitir dele entrar naquele duelo? O seu testemunho de vida. Eu tenho certeza, meu amado, que eu estou falando com um público que tem sinais de Deus. Deus já lhe usou. Vamos falar com o povo nordestino, em especial você que veio de uma profunda pobreza. Permita-me falar desse tom. Você que veio de uma miséria muito grande, que chegou numa cidade grande, chegou num lugar, numa metrópole, e chegou se despido de todos os recursos. E você não venceu? Você não está em dias melhores? Não é isso que tem acontecido? Olha o que acontece, olha o que Deus tem feito na sua vida de lá para cá. Quantas crises vieram e quantas delas foram superadas, e olha onde você está. Davi, ele faz isso. Davi, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso e eu matei. Veio um leão também e eu matei. Eu defendi as ovelhas do meu pai. E esse incircunciso, esse filisteu, esse gigante, não será diferente. Naquilo que Deus te usou, Ele vai te usar. Lógico que ali tenta colocar nele uma armadura de soldado e ele não consegue. É uma ferramenta que ele não está habituado. Meu querido, não é que... Qual é o estilo? Qual é a ferramenta que você está habituado? Davi sabia lidar, sabe com o quê? Com a funda. É um objeto de couro que se coloca uma pedra na ponta e gira. Em um determinado momento você solta a pedra e aí, se for bom de mira, a pedra vai e atinge o alvo. Foi isso. Ele disse, olha, Deus já me usou assim, então Ele me usará também.
Meu amado, permita Deus te usar naquilo que Ele vem te usando. Permita ser instrumento do Senhor naquilo que você faz. Seja, irmão, de ordem profissional, seja de ordem eclesiástica, ministerial. Não importa qual é as aptidões que Deus lhe deu, qual é os dons que Deus lhe entregou. Diante desses dons, você vai vencer o adversário. Faça uso deles. Não permita que a crise lhe paralise. Porque no exercício da tua fé, na ação dos teus dons, você vai vencer. Aí Davi vem e entra para a arena em guerra. Entra para a arena munido daquilo que ele fazia uso, que era a fenda. Ah, mas vem Golias. Golias vem se gabando. Golias tem o quê? Golias tem um capacete de bronze, uma couraça de ferro. Que só entre capacete e couraça pesa 60 quilos. Só de equipamento bélico ali, de proteção, de defesa, ele tem 60 quilos. Sua lança mede 7 metros. Meu Deus, olha que envergadura. O inimigo à distância já seria ferido. A ponta da sua lança tem 7 quilos e 200 gramas. Qual é a altura, qual é o tamanho do gigante? 2,90 metros. É um poder descomunal. É uma coisa imensurável. Algo que não dá para competir, humanamente falando. Mas Davi cria. Davi estava firmado a uma palavra que Deus era com ele. Assim como, irmão, vem aí essa crise mundial que já pegou a Europa, abalou a economias fortes da Europa. Tem agora abalando a economia da América do Norte. Agora desce América Central, agora América do Sul. Ah, tem um currículo como Golias, um currículo de destruir nações. Israel agora era a bola da vez. Como também a crise parece que chegou nas nossas fronteiras, já entrou adentro e parece que o Brasil é a bola da vez. O inimigo parece que vem se gabando do seu alto poder de destruição. Mas fique sabendo que o Brasil tem promessa de avivamento. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. O próprio Deus nos tem dito e garantido que o tempo chegou da ascensão deste povo. Ah, eu não quero com isso que venhamos negar o poder bélico do inimigo. Que venhamos ignorar a eficácia dessa crise, do poder destrutivo dessa crise. Mas eu quero que você atente para o poder do nosso Deus. E não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de questionar. Quando essa crise for vencida, quando isso for superado, o que nós receberemos em troca? Eu quero falar com você um pouco a respeito disso. Pedro, por exemplo. Pedro pergunta para Jesus: eu deixei tudo, nós deixamos tudo por amor a teu nome, e o que nós receberemos? Pedro não foi censurado. Não, Pedro não foi exortado por causa de uma pergunta de tamanha intromissão. Não. O próprio Jesus diz: Pedro vai receber 100 vezes mais nessa terra. Olha que coisa interessante. Nem Davi foi censurado por Deus, foi censurado pelos homens.
Nem Davi, nem Pedro, nem qualquer outra pessoa, personagem bíblico que eu conheça, foi censurado por Deus, só foram censurados pelos homens a respeito do interesse de fazer uso daquele momento para garantir o futuro. Ei, quais são os despojos dessa guerra? O que repercutirá depois que essa crise passar? Nunca mais seremos os mesmos. O Brasil, com certeza, vai passar por um momento de ascensão em destaque dentre outras nações. Ei, quais os benefícios que teremos? Estamos debaixo de uma palavra profética. O Brasil é do Senhor Jesus. Isso não é um chavão apenas. Não é uma fala apenas de impacto. Sabe o que tem dito o próprio Deus a respeito da nossa nação? E já há muitos anos atrás, e já vem nos alimentando com essa palavra, que o Brasil é celeiro das nações. Ei, nós estamos hoje, apesar da crise, com a maior colheita de grãos do mundo. O Brasil tem recursos naturais e também recursos na ordem de alimentos para prover sustento para o globo terrestre inteiro. Olha como a tecnologia agrícola do nosso Brasil está hoje. Compete e supera nações do primeiro mundo. Não é por menos que a França está preocupada com as nossas lavouras, com as nossas colheitas, porque nós ainda competimos com alguns, e que estes alguns precisarão comprar no nosso território. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. O Brasil está em ascensão. Nós venceremos o adversário. Quero lembrar você, nenhuma crise vem desprovida de oportunidades. No meio da crise, meu amado, aqueles que triunfarem no meio da crise serão destacados, abençoados, providos. E quando a crise passar, porque ela vai passar, o nome do Senhor será exaltado sobre a nossa nação. Fecho aqui contradizendo as manchetes do inferno e os profetas do caos. Chegou a nossa hora, não de sermos destruídos, não de tornarmos vergonha para as nações do mundo. Chegou a nossa hora de triunfarmos sobre o inimigo, sobre a crise. Igreja brasileira, chegou a nossa hora. Eu lhe convido a fazer como Davi, a fazer como Josué e Caleb, que quando foram visitar Canaã como espia, contradizeram 10 relatórios. Porque eles foram ali e voltaram, foram ali em 12 pessoas, 12 líderes, mas 10 dos 12, entre os 12, voltaram com um relatório pessimista. Profeta do caos, dizendo que não venceria, que aquela terra não poderia ser conquistada nunca, porque aquele povo que morava ali era muito forte. Mas Josué ousou
dizer para aquele povo: cala a boca, fecha a sua boca. Porque se o Senhor foi com a gente, quando nós éramos escravos lá no Egito, e que nos tirou com mão forte das garras do Egito e de Faraó, que nos fez atravessar o Mar Vermelho em terra seca, que nos providenciou o maná, que nos deu carne de codornizes, que nos fez vencer os adversários que se opuseram até hoje. Calem a sua boca, porque esse mesmo Deus defenderá a nossa causa. Meu amado, eu tenho testemunho, e muitos de vocês têm testemunhos, que lhe garante, se o Senhor foi com a gente, Ele será, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fecho aqui esse momento, declarando a todos vocês, que o Brasil não será por vergonha das nações. O Brasil triunfará sobre essa crise. A paz do Senhor a todos vocês, e que o Senhor use cada um de vocês debaixo dessa palavra profética. Em nome de Jesus. Amém.